A paz do Senhor Jesus aos meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos estudar mais uma das lições bíblicas da Escola Dominical. E o tema da lição de hoje, a missão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem uma grande missão, ela tem uma grande responsabilidade sobre si. Porém, antes de darmos prosseguimento, vamos adorar ao Senhor nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus eterno, Deus imortal, Deus invisível, Deus real, Deus que possui uma personalidade, Deus que vê, que ouve, que fala, Deus que se comunica com o ser humano. Tu és o nosso Criador, não temos outro Deus além de Ti, e pela fé nós cremos que Tu és o único Deus verdadeiro. Em Tuas mãos, Senhor, nós apresentamos a nossa alma, a nossa ansiedade, a nossa necessidade de conhecer o Senhor. Nos revela a Tua palavra para a glória Sua. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Cristo para todo sempre. E você, como está? Como está a sua família? Que a palavra que há de ser pregada aqui nesse dia, que a palavra que há de ser ensinada aqui nesse estudo, possa edificar a sua vida espiritual, possa te fortalecer espiritualmente, possa encher o seu coração de fé, de coragem, de ânimo, e que você possa passar a enxergar o céu, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, através da fé, através do entendimento que você tiver das promessas do Senhor Jesus. Pois bem, amados irmãos, a lição de hoje, ela será ministrada dia 5 de fevereiro, é a lição de número 5 do ano de 2024. É a primeira lição desse trimestre de 2024. Pois bem, como eu já disse, tema da lição, a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa palavra está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e disciplina, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que maravilha. Nós somos sabedores que o próprio Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, para nós, né? Ele deixou ensinamento para os apóstolos, mas também para nós, igreja. Todos nós somos igreja, apóstolos, pais da igreja, igreja primitiva, igreja aqui do século 21. Essa palavra está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente fala Evangelho de Mateus, mas o Evangelho é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. Então, boas novas de salvação. Mateus registrou, e está aqui no capítulo 5, versículo 13, disse Cristo, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o sal, nos tempos bíblicos, o sal, no tempo de Jesus, tinha várias finalidades. Uma delas, salgar o alimento, para conservar o alimento. Eu lembro que na minha infância, no interior de Minas Gerais, eu observava esse princípio, né? Esse costume de salgar a carne, né? Isso conserva a carne, conserva o alimento. E nos tempos bíblicos, o sal, muitas das vezes,
era lançado quando não prestava mais o sal, no tempo frio, era lançado sobre o chão, na terra, no calçamento, para as pessoas para as pessoas que andavam por ali, não caírem, não tropeçarem. Então Jesus ele vem e diz que se o sal não prestar mais, ele é lançado no chão e é pisado pelos homens. Então, o que Jesus quis transmitir? Jesus quis dizer que nós, cristãos, somos o sal. Nós temos a responsabilidade, assim como o sal ele tempera o ambiente, assim como o sal tempera o alimento, o crente também tem essa finalidade de temperar o ambiente. O crente também tem essa responsabilidade de fazer com que o ambiente onde ele esteja se torne um ambiente agradável, se torne um ambiente saboroso, se torne um ambiente onde as pessoas tenham prazer de estar ali ou de estar perto daquela pessoa. E aí, porém, a partir do momento que o crente deixa de transmitir essa presença gloriosa de Cristo entre as pessoas, né? A partir do momento que o crente deixa de dar testemunho da sua vida como um servo de Deus, aí esse crente, então, ele é mal visto, as pessoas já não veem ele mais como uma mulher de Deus, um homem de Deus, devido aos seus frutos serem diferentes daquele do princípio. A leitura diária, 1 Coríntios 1:21, a igreja é a proclamação das boas novas. E aqui tem as leituras diárias de segunda a sábado. Vamos adentrar aqui a introdução. Nosso estudo será baseado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Ora, o Senhor, depois de teres falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora iremos ler Atos 2, versículo 42 em diante. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eita, glória a Deus! Esse aí é o testemunho bíblico. É o início, é Lucas, o evangelista, narrando o início da igreja primitiva ali em Jerusalém. Agora nós vamos adentrar aqui a introdução. A introdução aqui. A introdução nos diz assim. Nessa lição vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28:19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora,
de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Ponto. A Igreja de Cristo exerce uma grande comissão neste mundo. Nós somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas para falar sobre a igreja. O que é a igreja? Paulo diz que a igreja é templo do Espírito Santo. Paulo fala que a igreja é santuário de Deus. Paulo pregou que a igreja é casa de Deus. Paulo ensinou que a igreja ela é a noiva do Cordeiro. O apóstolo Pedro explicou que a igreja é a geração eleita, é o sacerdócio real. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, entre outros aspectos, né? Entre outros exemplos, entre outras figuras que os apóstolos encontraram, né? Os apóstolos falaram para representar, simbolizar a igreja. E a igreja ela tem essa responsabilidade, o povo de Deus tem essa responsabilidade de anunciar o evangelho. O Senhor Jesus, ele deu uma ordem, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. É por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, você que tem visto esse vídeo, é por isso que nós encontramos aqui no Brasil muitos programas evangélicos na televisão, no rádio, nas redes sociais. É por isso que muitas das vezes nós estamos andando pela rua, nós encontramos pessoas entregando jornais cristãos, folhetos bíblicos. É por isso que nós encontramos e muitas das vezes realizamos também cultos nas praças, nas ruas. E cada um desses irmãos estão anunciando a palavra de Deus. Nós não estamos divididos, não. Pode existir vários ministérios cristãos, vários templos evangélicos com nomes diferentes. Porém, a mensagem é uma só. Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Então, amados irmãos, estamos cumprindo a grande comissão. E a grande comissão significa anunciar as boas novas do Senhor Jesus. E orando também, porque precisamos orar, porque tem muitos países no mundo onde não tem nem 5% de cristãos, por incrível que pareça. Vamos orar a fim de que Deus venha dar oportunidade para os moradores ali ter acesso às Sagradas Escrituras. Então a igreja ela é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz, porque os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são ensinamentos poderosos, traz vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos que moravam em Roma, Carta aos Romanos, capítulo 1, Carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo